Boa noite, começamos mais uma hora do esporte, hoje substituindo o Luiz, né? 19 de agosto, né, de 2019, estou aqui com meu amigo Beto, né? Aí, grande Beto, primeira vez que nós dividimos a bancada, né? Pois é, primeira vez e deixa bem claro que aqui é jornalismo Futebol Clube, não tem essa coisa de clubismo não, viu? Pessoal, não existe clubismo aqui, tá? Ok? Exatamente. Hoje nós temos um pequeno choque rei, né, aqui na bancada, né? Choque rei. E aí, Beto, agora temos vários assuntos aí, né? Fórmula 1, futebol feminino, Libertadores, temos bastante. Campeonato Argentino, Sul-Americana. Vamos começar aí pela Fórmula 1, né? Você que sempre está viajando aí pela Europa, né? Passaporte aí, né? Passaporte livre. Financiado aqui pela WTV Brasil, né? Isso. E lembrando que aqui não está tendo cortes não, viu? Não está tendo nem cortes, a WTV não está mudando a sua linha editorial, que nem outras emissoras aí. Muito pelo contrário, estamos em expansão. Expansão. O Luiz hoje não pôde estar aqui, né? Então eu estou substituindo, né? Fui escalado aí para substituir. Isso. Então... E aí a gente falando, né, de vários assuntos, mas primeiramente eu quero dar aqui os parabéns a um amigo que fez aniversário essa semana, né? O Edson Silva, que fez mais um aniversário, um grande amigo de infância, e continuamos amigos até hoje, amigos de longa data. Então assim, para você, muita saúde. E também muita saúde para um cara que está vindo aí, viu? Tá vindo o Luca, o filho do Lucas e da Pamela. Que legal. Isso, e aí a avó materna, né, a avó paterna, todo mundo tá feliz pra caramba, família inteira, minha família é muito grande, né? Igual a minha. E a turma toda tá muito feliz com tudo isso que tá acontecendo, então tem um mascotinho aí, né? Já tinha os mascotinhos, os pequenininhos aí, né? Que é o Pedrinho e o Samuel, mas agora o Samuel perdeu o posto de caçula. Agora é o Luca. E que seja bem-vindo. Mas vamos falar agora de Fórmula 1, né? Sim. A Fórmula 1 que está nessas férias aí de verão, né? Estão aproveitando aí para descansar, porque a Fórmula 1 certamente nessa segunda parte aí, no segundo semestre, deve ser muito mais disputada, né? Porque os acertos de carro, a RBR está crescendo bastante, né? A Honda conseguiu se acertar ali com a RBR, e também a Ferrari, que tem novos testes e muito provavelmente vem com algumas novidades aí, né? E a Mercedes, que segue líder, né, do campeonato, e o Lewis Hamilton, que a Mercedes está em dúvida ainda de quem será o companheiro de equipe, né? Porque o Bottas vinha muito bem, né? Nas 4 primeiras corridas ele conseguiu vencer 2, mas ele começou a perder desempenho, né? E ele continua em segundo lugar no campeonato, mas ele está apenas 7 pontos do Verstappen, né? E o Hamilton liderando, então certamente daí para frente vai ter alguma mudança, talvez se ele não conseguir manter uma boa performance nesse segundo semestre, muito provavelmente seu contrato talvez não seja renovado, né? E aí quem está nesse momento aí todo prosa, que venceu duas corridas, né? Venceu na Alemanha e venceu a outra que foi na Áustria, na Áustria. O Verstappen. O Verstappen ele andou até tirando uma onda aí dizendo que o Hamilton não é assim lá, tudo isso, né? Imagina o seguinte, o cara tem que ter peito para bancar falar isso, né? Sim. Porque o Hamilton nas últimas 5 temporadas ele ganhou 4. E o cara tá dizendo que a diferença ali é o carro, porque o Hamilton não é tudo isso. O cara tem pra bancar, hein? Tem que bancar muita marra também, né? Tem marra o cara, né? É o marrentinho. Tinha um marrentinho carioca, né? Sim. Na época lá dos maluquinhos lá da Globo. Do Cacete Planeta, né? Cacete Planeta, né? Organizações Tabajara. Isso, e o cara é Terça marrento. Nobre, lembra? Terça Nobre? Lembro, sim. O cara é marrento, hein, meu? É marrento. E por outro lado, o Hamilton, né?
que gosta de fazer um pouco as relações públicas funcionarem bem, ele disse que para o segundo semestre vai ser muito bom, porque essa nova pleia de pilotos, né, vai certamente dar muito trabalho. Isso vai valorizar o trabalho dele, né? Então ele elogiou o Leclerc e elogiou o Verstappen também. E você vê que o Verstappen já é um pouco mais agressivo, né? Ele já é agressivo nas palavras e é agressivo no modo de pilotar mesmo, né? Isso é legal, né? Assim, pilotos ousados são muito bons aí, né? Então acho que legal. Na Fórmula 1 que nunca teve pilotos que fossem muito bonzinhos uns com os outros, e a gente ultimamente está tendo muita cordialidade. E o que é legal é que o Verstappen, com essa postura dele, acaba apimentando um pouco mais a disputa, né? Eu acho que... Além de ser um bom piloto, ele também gosta de falar um pouquinho, isso é legal. Quer registrar umas... Márcio Pereira, com a camarada lá da escola, desejando uma boa semana para nós, falando que eu acertei na camisa, São Paulino também, tricolor. Professor de história. Sabe aquelas plaquinhas que tem lá nas manifestações? Geralmente é um professor com as plaquinhas. Ele que é o autor das plaquinhas. Márcio, né? Isso, professor Márcio Pereira. Você sabe que assim, aqui tem espaço para todas as camisas, cara. Inclusive eu tô até aqui, vou até antecipar isso aí, já que o Márcio, vou até antecipar. Meu amigo Rudney, isso aqui é uma homenagem para ele, viu? Ele que é colorado, e ele é um cara assim, fervoroso no time do coração dele. Tá aqui, Aqui tem espaço para todas as camisas, meu cara. Grande internacional, né? Time de Falcão. De grandes conquistas. Grandes conquistas. Falcão, Figueroa, né? Manga. Grande Escurinho, né? Grande internacional. Vitória também. Vitória. Nossa, Vitória Keiko lá, né? Companheira de luta, sempre firme, forte, né? Um exemplo para todos nós aí. Muito legal que a Vitória esteja nos acompanhando. Legal. E da Fórmula 1, né? Nós temos, acho que a classificação com a pontuação dos 3 primeiros. Acho que o Vitor pode passar isso. Aí, né? O Hamilton, né? Tá bem, né? Uma vantagem considerável. O Hamilton tem 62 pontos, né? Do segundo colocado, né? E aí o Valtteri Bottas ele precisa correr atrás aí para poder conseguir melhorar a sua performance, né? Porque a gente está falando do Verstappen, né? O Verstappen está logo na sequência e a RBR está num crescente, né? Crescente, né? O Verstappen, assim, né? Ele, filho do Jos Verstappen, né? Que correu nos anos 90, não teve, né, uma carreira assim. Não era lá aquele grande piloto, né? Mas deu para ganhar um dinheirinho para colocar o filho lá, né? Exato. E o filho parece que tem um bom potencial. Não, na boa, né? o Max Verstappen, ele certamente dessa nova turma aí de pilotos, né? Ele certamente é um cara que vai dar muito trabalho. Ele é muito arrojado. Ele é um piloto muito difícil de ser ultrapassado, ele é um cara que vende caro tudo. Sim. E ele certamente vai, a Honda acertando como está acontecendo, né? Como que é o que parece aí, amargou um tempo aí com a McLaren, 3 anos, né? Mas agora com a RBR eles estão se acertando bem. E olha, eu aposto em grandes corridas, porque as últimas corridas que nós tivemos foram excelentes. E as próximas aí vão ser muito mais bem disputadas, né? Vão vender caro pro Hamilton, que está correndo atrás aí dos recordes do Schumacher. A gente tem do Mundial de Construtores, né? E é legal que a gente tem uma geração muito boa de pilotos, né? Sim. Tem aparecido ótimos pilotos, né? E aí a Mercedes nadando de braçada, né? A Mercedes está muito à frente, né? 438 pontos, né? Isso. E seguido aí da Ferrari com 288 e a RBR com 244, mas olha, dá para apostar que a RBR deve aparecer muito mais aí, viu? A RBR com o Verstappen, o Gasly nem tanto, né? É que a Ferrari, por exemplo, com o Leclerc e o Vettel, que o Vettel é tetracampeão, né? E sim, mais o Leclerc, que é um piloto também arrojado, também um ótimo piloto, né? Certamente vai dar aí um tempero, uma apimentada a mais no campeonato. Muito legal. Aqui registrar algumas presenças, né? Renato Rodrigues, companheiro lá de luta também, lá da Zona Leste, lá da região da Penha, tá nos assistindo. Santista, né?
Tá na liderança o Santos, né? Deu uns tropeços, mas está no conjunto da obra, o Santos está bem. A Cacau Costa, ex-aluna lá do Antônio Rodrigues, nos acompanhando. Ó, o Gustavo com a provocação, hoje é festa do pijama. Falei, só tá faltando ele vir com a camisa do Corinthians para completar, né? A festa do pijama, né? É verdade. Aí tem o Márcio aqui, ó, falando que hoje é dia do historiador. Por isso que o Luiz não veio hoje, né? Ah, por isso que o Luiz então tinha uma festinha diferente aí. Ah, então agora a gente descobriu. Você vê como as coisas vão se encaixando. Vai se encaixando, né? Pois é, Luiz menininho. Eu preciso, aqui nosso lado Sherlock Holmes aqui descobriu. Pois é, ó, tudo se encaixa, né, cara? Pois é. Aí ele falou do historiador, todos aqueles que lutam pela preservação da nossa memória, é verdade. Né? Em momentos em que o pessoal está fazendo um revisionismo da história, dizendo que não houve ditadura militar, como disse o nosso excrementíssimo presidente, e os seus sinistros, né? Aquele sinistro da educação lá, o Weintraub, que cada vez que abre a boca é pior do que o Chernobyl, né? Assim E a história nos ensina tanta coisa, né? E parece que tem gente que não aprende com ela, né? Não aprende. Pois é, como é difícil, né? Já dizia o velho Marx, né? A história se repete duas vezes. A primeira como farsa, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Como farsa, é verdade. É assim. Mais ou Já menos dizia assim. o velho barbudo. Pois é. E, aliás, as barbas, né, não é à toa. Não por acaso. Não por acaso. O lado vermelho aqui, né? Mas aqui, ó, o Juan aqui, ó. Será foi roubado ontem. O Juan sempre acompanhando, né, Juan? O Juan e a lei da conspiração. O Juan, tudo é uma conspiração. Mas, abraço pra você, viu, Juan? Mas o Juan tá dizendo que o Ceará foi roubado, dizendo que tá tudo preparado aí pro São Paulo e pro Palmeiras. Poxa vida. Mas eu vou te falar, hein, Juan? Você, hein, rapaz? Você não muda, hein? Haja teoria da conspiração, hein? Haja teoria da conspiração. Mas ele... Aí tá aqui o João nos acompanhando, grande João. Joãozinho? Opa, tá nos Joãozinho, acompanhando. um beijo pra você, meu cara. Um beijo no seu coração. Ó, Renato Zafalon, você estava falando de amigos de infância. Renato Zafalon, camarada lá de Campo Limpo Paulista. A gente jogou bola tantas vezes junto, né? Lá na época eu morava lá na Vila Olímpia, em Campo Limpo Paulista, né? Um bairro lá. E bacana que ele estava nos acompanhando aí. Grande abraço pro Renato. A gente chamava ele de Nato na época. E aí temos, né, a Gi Fernandes nos acompanhando, a Rosana, coordenadora lá da escola, nos acompanhando. Então a audiência nossa estamos bombando aí. Estamos bombando. E mudando um pouco de assunto, a gente vai falar um pouco do futebol feminino, né? Que o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino está no seu mata-mata, a gente já está nas quartas de final. Aí nós temos o resultado, Vitor, pode passar o resultado. Né? Santos e Corinthians, né, largaram na frente. Né? O Corinthians ganhou de 4-1 de São José, um resultado fora de casa, então abre uma larga vantagem. O Santos 2-1. Internacional e Flamengo, né, 1-1. Né? O resultado foi lá o jogo foi em Porto Alegre. Audax e Avaí Kinderman, o Avaí Kinderman também um importante resultado fora de casa. E aí temos as datas dos jogos da volta. Corinthians e São José joga no dia 21, às 19h30. Flamengo e Internacional às 14 horas no Rio de Janeiro. O Flamengo, né, conseguiu um bom resultado lá em Porto Alegre. Audax, Avaí Kinderman e Audax. Então é um resultado aí para a equipe de Osasco reverter fora de casa. O Santos pega a Ferroviária também em casa num jogo tranquilo. O interessante disso é os horários, né? Os horários desses jogos, né? Um jogo às 14 horas e um jogo às 15, né? E dia de semana, né? Pois é, cara. E aí a gente questiona, né? Porque como é que você quer que o futebol feminino cresça e tenha uma visibilidade e tenha patrocínio e tenha um monte de coisa? Porque a gente sabe que o futebol é uma diversão, mas isso é pra gente, né? Sim. Porque é business, né? Sim, negócio. E aí quem vai investir? Quem vai querer? Que visibilidade vai ter um jogo de futebol feminino que todo mundo pensa em crescer, não é isso? Sim. E pois é, cara. E pensando nessa, você viu a premiação? Já começa pela premiação. Você vê a desigualdade de gênero Sim. que
que, claro, né, numa sociedade tão desigual, o futebol também não vai ser diferente. Sim. 180 mil reais para o campeão brasileiro, né? Você pega a Copa do Brasil, é 50 milhões de reais. 50 milhões, então, outra coisa. Né, a desigualdade de gênero começa por aí. E só está tendo o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino porque tem uma lei que se os clubes não formarem equipes, nele, né? Pode sofrer sanções, como rebaixamento e coisas do tipo. tipo. Não disputar, por exemplo, algum torneio importante. Um torneio importante. É. Lembrando que na Série B também tá tendo a final, né? A São Paulo e Cruzeiro, né, vão jogar. Ontem o São Paulo venceu por 4-0 no Pacaembu o Cruzeiro, no jogo da ida, né? Tem o jogo da volta. Um importante resultado para o São Paulo, que já garantiu o acesso, o Cruzeiro também, o Palmeiras e o Grêmio, né? Ano que vem. Então, é o que o pessoal também não sabe, né? No futebol feminino, a Série A, o São Paulo e o Palmeiras, por exemplo, não figuravam, né? Figuravam. Vão passar a figurar no próximo ano, Na né? próxima temporada, junto com Cruzeiro e Grêmio. Exatamente. E deixa eu só falar uma coisinha aqui que o pessoal tá pedindo. A Karen Simão, um beijo para você, Karen. Ela tá pedindo para mandar um beijo para Judite. E eu aqui diria, até abrir um espaço aqui, porque o pessoal tem comentado algumas coisas. Eles viram, por exemplo, a nossa gatinha Judite, que agora não está por aqui, mas ela sempre fica abrilhantando os nossos programas. Né? É a nossa chefia. Pois é. E aí, a gente podia manter a gente podia ter um momento pet, né? Ô diretor, a gente podia ter um momento, que é a voz da consciência, né? Momento pet, momento fofura, né? Momento fofura. O pessoal podia mandar as fotos pra gente e a gente postar aqui. O que você acha, diretor? E vem esses dois barbudos aqui, né? Tem que ter uma coisa pra destoar, né? Um petzinho daqui, um petzinho dali. Olha, quem gostou da ideia, manda foto pra gente, tá, pessoal? A gente abre um canal aí pra mandar. E aí, durante o programa, a gente faz aquele momento pet. Olha que fofura. Exatamente. Né? Pois é, vamos. Depois dessa, vamos pro intervalo. Um beijo pra você, Judite. Apareça, Judite. Tá dormindo. Não, essa Judite é a cachorrinha da Karen. É outra? Uma cachorrinha, isso. Pois é, olha aí. Tem a Judite, nossa gatinha. E tem a Judite, nossa... Olha lá. A Ju Freire aqui, olha que fofura. Bebê, que coisa mais linda. A Luciene nos acompanhando, a Silvia Antoniazzi, grande Silvia, está nos acompanhando, Maria Paiva e Ju Freire, e o Luiz também está nos acompanhando. Então, depois de toda essa fofura só nos resta um break. Um break para nos refazer. Jeg hedder Siro, og jeg sejler skibet hen til Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi ha FN till att beskydda vores have. Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid. Så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam esta semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil.
Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá. Fala Chico, fatos não fakes. Voltamos para o segundo bloco do Hora do Esporte. Antes de a gente entrar a falar da Copa Sul-Americana, registrar algumas presenças aí. Rui Auguste, grande Rui, professor lá da MF Henrique Gás, professor de Educação Física. Vitor Trindade, Jorge Luiz, grande Jorge, professor de História também. Parabéns, Jorge, hoje é dia do historiador. Parabéns, Jorge. Né, São Paulino, roqueiro, né, tá aí nos acompanhando. E tem o Judite. E tem... Oi? Aqui, o Judite. Aí, ó. Judite. Aí, a nossa olha Judite. Aí a Judite. Olha que momento fofura. Momento, como diz a Ju Freire, momento fofura. Olha aí, Ju. Sua homenagem. E, voltando aí, vamos falar da Copa Sul-Americana, que também já está nas quartas de final. Nessa semana nós temos brasileiros jogando, né? Sim. O Corinthians e Fluminense. Fluminense que agora está sem técnico. Tentando um gás novo, né? Um gás novo. O Fluminense, agora no Campeonato Brasileiro, que mais uma derrota, né? Sim. A gente até estava discutindo isso, os números não condizem muito com o que efetivamente... Os resultados, o resultado final, difícil, né? Cara? É muito difícil. E bancar uma postura de jogo como a do Diniz é muito difícil, né? Ainda mais no Brasil, que tudo gira em torno do resultado. E né? agora, para a Sul-Americana, certamente o Marcão, que é o auxiliar técnico, né? Ele vai tentar montar um time para enfrentar o Corinthians. Imagina, enfrentar o Corinthians na casa do Corinthians, né? Em Itaquera. Vai ser uma missão bem difícil, vai né? ser uma missão bem difícil. Na fase em que está o Fluminense e na fase que está o Corinthians. O Corinthians está num crescente, né? Tá no crescente. É uma equipe sólida, né? Defensivamente. O Corinthians é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, só tomou 8 gols. É uma equipe muito bem montada pelo Fábio Carille. Sim. Então, assim, acaba sendo o favorito pro confronto, né? Para avançar aí para as semifinais. E o outro confronto brasileiro envolve o Atlético Mineiro, também uma equipe que está muito bem no Campeonato Brasileiro, tem um elenco também bem montado, e vai jogar com La Equidad, né, equipe colombiana lá da cidade de Santa Fé de Bogotá. O Atlético também acaba sendo favorito, né, pelo elenco e pelo histórico. Tem tudo para os brasileiros avançarem para as próximas fases. O Atlético que tem um bom time, né? Tem o Atlético, bom talvez time. O elenco não esteja tão recheado, mas o time é bom, Sim. Né? Tanto que no Campeonato Brasileiro ele também está bem, né? Está bem classificado, 27 pontos. Isso. Por exemplo, jogar com o Atlético Mineiro lá no Horto é muito difícil. É muito difícil. Então, uma equipe muito bem montada. E acredito que Corinthians e Atlético Mineiro são os favoritos para avançar na próxima fase. E outras equipes que avançaram, né? Nós temos aí o Independiente Del Valle, que bateu o Independiente, né, de Avejaneira, equipe argentina. Surpresa, né? Foi surpresa. Surpresa. Né? Pelo gol qualificado, né? Porque o jogo foi 1-0, foi 2-1 lá em Avejaneira, no estádio Copa Libertadores, né? Taça Libertadores, que quem não sabe, né? O Independiente é o maior vencedor de Libertadores, né? 7 títulos. 7 títulos. Tudo bem que o último foi em 1984, né? Já tem muito... Independente já teve seu momento de glória. Já teve seu momento de glória, né? O rei de Copas, né? Isso. E o Independiente Del Valle venceu lá no Equador por 1-0. E está esperando, né? Está esperando agora, né? O vencedor aí de Corinthians e Fluminense, né? Quem passar, né? E a equipe que revelou o Sornosa, né? O Sornosa saiu de lá, foi vice-campeão da Libertadores em 2016, né? Quando perdeu para o Atlético Nacional, né? E o Independiente Del Valle naquela ocasião eliminou o Boca Juniors na Bomboneira, né? Então, tinha um bom time. Né? Tinha um bom time, chegou ali na final e acabou perdendo para o Atlético Nacional, que era o grande time também naquele momento, que tinha o Borja, né? Sim. Que fez uma
grande temporada ali, né? Quer dizer, aquela reta final de Libertadores, né? O Borja meteu o gol pra caramba. O Borja, que foi artilheiro da Libertadores naquela ocasião, né? E o ano passado ele também foi artilheiro, né? Foi artilheiro. E falando em Libertadores, né? Borja, nos ouça, Borja. Borja, nos ouça! Se bem que na Libertadores ele tá indo bem, né? Ele tá fazendo os gols lá, né? Mas precisa melhorar. Pelo investimento, né? Que foi o Palmeiras investiu, né? E agora falando em Libertadores, né? Vamos ver os confrontos aí, né? Os brasileiros, que nós temos aí a Copa Libertadores começa amanhã, né? Pode passar os confrontos aí, Vitor. Aí, ó, amanhã, né? Às 21h30, Grêmio e Palmeiras. Grêmio e Palmeiras que já fizeram um confronto de Libertadores em quartas de final. Né? Jogaço. O jogo que teve um esquenta no sábado, né? Sim, foi Teve um esquenta, porque foram times assim alternativos e tudo mais. O pessoal não estava assim com todo aquele gás, né? Estavam se poupando um pouquinho para esse jogo, né? Aliás, o meu filho, né? Ele foi foi assistir o jogo lá em Porto Alegre. Foi assistir? E a turminha do... Passou frio? O Guigo, o Rafa, o Gordão, a turma foi toda lá. E aí eles estavam felizes até os 42 do segundo tempo, né? Mas aí teve um probleminha, que foi o tal do VAR que a gente vai falar lá na frente, né? Exato, teve mas esse jogo entre Palmeiras e Grêmio de amanhã, certamente vai ser um jogaço de bola, viu? Vai ser, porque já é um confronto que tem história na Libertadores. Sim. Há 24 anos atrás, né? Palmeiras e Grêmio decidiram, das quartas de final, inclusive, né? Iniciou-se aí uma rivalidade Sim. muito acirrada naquela época. Aquela segunda metade dos anos 90, né? Palmeiras e Grêmio, sim. Sempre teve na jogos época, pegados. O Filipão do lado de lá, né? Exato, Filipão. O Filipão do lado de lá. E foi difícil, o primeiro jogo foi um jogo com muita confusão, muita pancadaria, né? Expulsões, falta de expulsões inclusive, né? O Danley que o diga, né? O Danley saiu da meta para ir brigar atrás do gol e o juiz não teve capacidade ou não teve, né? Como diria lá no... Peito. Peito. Mas tem uns que falam culhão mesmo, né? Não teve, né? Teve. Pra mandar o cara pro chuveiro. E aí, aquele jogo foi 5-0, né? Pro Grêmio, né? Gols de Arce, Arilson e 3 do Jardel, né? O Jardel que era... De cabeça ele era imbatível, né? Paulo Nunes cruzava... Tem muita gente que compara o Jardel com o Daverson, né? Daverson, olha esse joguinho então, Daverson. Aprende um pouco. Né? Mas voltando, vamos lá. Mas era legal, olha o time do Grêmio, né? Vamos pegar aqui a escalação rapidinho. Olha só, o Grêmio tinha Derlei, Arce, que depois jogou no Palmeiras, né? E foi campeão da Libertadores. Muito bom, né? Batia falta bem, né? Bola parada. E virou técnico da seleção, né? Paraguai. Isso. Rivarola, né? Adilson Batista, né? Sim, Adilson Batista. Roger Machado, né? Era lateral esquerdo. Isso. Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel, né? Um belo time, né? Um belo time. Acabou sendo campeão naquele ano na Libertadores, vencendo o Atlético Nacional da Colômbia. E o Palmeiras tinha Sérgio, Cafu, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Amaral, né? Mancuso, Flávio Conceição, Valber, Miller e Rivaldo. Era um e eu diria o baita seguinte, time também, no papel, um grande time e no futebol da ocasião, um ótimo time. Estava jogando muito bem. É que aquele confronto especificamente foi atípico. Sim, né? As expulsões acabaram e a questão emocional foi muito difícil ali, né? Tanto que o jogo de volta foi quanto? Foi 5-1. 5-1. Por um gol, Palmeiras né? Virando o jogo, né? Porque o Jardel fez um gol. Logo no comecinho. Logo no comecinho. E o Palmeiras foi buscar. E a torcida do Palmeiras... Esse jogo especificamente, no Palestra Itália, o antigo Palestra, a torcida do Palmeiras, ao final do jogo, aplaudiu em pé o time do Palmeiras. Né? Sim. Foi
foi um confronto bem, né, bem equilibrado no final das contas, né? Porque se o Palmeiras fizesse um gol, naquela época não tinha o gol qualificado, Sim. então poderia ir para os pênaltis. Aí, Passaria, exatamente. E o Mancuso, que é aquele amigão do Diego Maradona, né? Sim. O Mancuso jogava no Palmeiras nessa ocasião e ele saiu aos prantos, né? Como é aquela garra argentina, né? Exato. Foi muito legal, porque a torcida do Palmeiras aplaudiu, foi um jogaço, foram 2 jogaços e que tem até uma curiosidade, né? Quem lembra do Amaral, aquela figura tão bacana, né, do futebol? Sim, Amaral, figuraça, né? Isso, é que alguns brincavam com ele pelo problema que ele tinha não era problema de visão, era um problema estético ali, né? Era um problema estético. E ele foi o primeiro gol que ele fez como jogador profissional foi nesse jogo. Ele era aquele volante, né? Se tivesse um time só de volante, ele era volante. Ele era volante, ele era volante. Era o volantão mesmo da moda antiga, né? Mas que aprendeu muito a jogar, né? E aí, acho, pela passagem que ele teve com o Luxemburgo, né? Sim. Luxemburgo ajudou muito a ele se posicionar bem. O Luxemburgo tinha um mérito assim, de tirar o melhor de cada jogador. Sem né? dúvida. Teve muitos jogadores que cresceram. Muitas posições, né? Rincon que o diga, né? O Alex mesmo. O Alex, isso. Jogou na época de Cruzeiro. Ó, o meu tio Léo Edson tá acompanhando a gente lá de Santa Catarina, palmeirense. Como que é o nome dele? Léo Edson. Léo. Seu Léo. Grande seu Léo. Um abraço para você. Nos acompanhando aí. E, bom, aí tem mais os outros confrontos aí, né? Nós temos LDU, Quito e Boca Juniors. Aí acho que o Boca é favorito, né? Embora esse jogo tenha a questão, o fator altitude, né? Então, mas eu acredito que o Boca Juniors avance, mas pelo elenco que tem. O Boca ele chega nessa fase, ele tem de fato um diferencial, né? Time copeiro, né? Copeiro. O ano passado, por exemplo, nos confrontos contra o Palmeiras teve uma situação e uma postura na fase de grupos e na fase de mata-mata foi bem diferente, as coisas foram diferentes. O Boca Juniors tem de fato um diferencial nessa fase. Tanto com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense na fase de grupos também ganhou de 3-0 e perdeu os 2 jogos nas oitavas de final. Exatamente. Mas acho que o favoritismo ainda é para a equipe chinesa. Sim. Bom, aí nós temos Flamengo e Internacional, que é um confronto equilibrado, né? O Flamengo também vem se acertando aí com o Jorge Jesus. O Internacional já é um time já mais bem formado. Eu diria que um leve favoritismo para a equipe gaúcha. Dá para palpitar, então? Eu palpito que vai ser um jogo aí empate. Eu acho que o Internacional acaba passando. Mas assim, vai ser 2 confrontos muito equilibrados. E o Guerreiro com sangue nos olhos, né? O que a gente pode perceber é que, por exemplo, o Flamengo, ele tem crescido nos últimos jogos. Parece que o Jesus está fazendo de fato um milagre lá. Não é bem milagre, porque ele tem um elenco muito bom. Farto, a linha de ataque do Flamengo é respeitável. Sim. Né? Agora, por outro lado, o Internacional, ele já há algum tempo ele vem mantendo uma boa regularidade. Né? Nos confrontos contra o Palmeiras, o primeiro jogo que o Palmeiras não conseguiu ter uma vantagem boa, no jogo da ida, né? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E depois não conseguiu segurar a onda lá, né? Sim. Quer dizer, então o Internacional ele vem mantendo uma boa regularidade, né? No Campeonato Brasileiro ele também vem vencendo, né? Quer dizer, então eu penso que o Internacional nesse momento também ele tem um diferencialzinho em seu favor. Tem um diferencial, e o Odair Hellmann já claro que já a gente tá há um sempre bom tempo, respeitando, né? A camisa do Flamengo, sempre respeitando, mas o Internacional ele acho que tem um leve favoritismo. Eu também acho. Isso. E assim, não é um absurdo o Flamengo classificar até pelo elenco que tem. Mas o Internacional, o fato de decidir em casa, isso conta. É briga de cachorro grande. Um confronto equilibrado, né? A vantagem mínima que seja
ela sempre, né, acaba sendo decisiva. O diferencial, exatamente. É. E aí nós temos de River Plate e Cerro Porteño. Dá para palpitar aí? Aí o favoritismo acaba sendo o River Plate, embora vá jogar o primeiro jogo no Monumental de Núñez, e depois vai jogar no estádio Defensores del Chaco, que ali é um caldeirão, aquele estádio, né, onde o Cerro Porteño Sim. joga. O Cerro Porteño é uma equipe tradicional do futebol sul-americano, né, é a segunda equipe paraguaia, né, uma segunda maior torcida do Paraguai. Então é um confronto, mas eu acredito que a equipe dos milionários aí, do Marcelo Gallardo, passe, né? Até porque o Marcelo Gallardo já está desde 2014. Né? É o atual campeão da Libertadores, né? É um time muito equilibrado, é um baita de um elenco. Sim. Não é? É um time que tem uma grande torcida, Sim. É um time respeitável e é difícil. Eu penso que ele aí não é leve favoritismo, não. Aí é um favoritismo bem acentuado. 70-30, eu diria. É, bem acentuado, é verdade. Bom, falando aí, nós vamos passar para o Campeonato Argentino, falando do River Plate. Nós temos aí os resultados, a terceira rodada, né, que a temporada, né, a gente já vem falando nas outras lives, começa agora em 2019, vai terminar em 2020. E nós temos aí os resultados da terceira rodada. Né, aí o Argentinos Júnior vencendo por 3-2, equipe que revelou Diego Maradona, né? Maradona saiu do Argentinos Júnior. Argentinos Júnior, exatamente. Aí o Tadieres que não traz boas recordações, né? Para quem torce para o São Paulo, empatou com o Córdoba, Central de Córdoba por 1-1, né? Jogo os dois times da cidade de Córdoba. News Old Boys, esse traz boas recordações, que é o primeiro título do São Paulo em cima do News, né? Na Libertadores, 2-0 em cima do News Santa Fé. Ganhou dos pênaltis. Os pênaltis, O Zete pegando o último peixe. Jogou muito, né? Jogou muito. Lembro da narração do Osmar Santos, cara. Olha que tempo. Bom, São Lourenço 2-2 com o Rosário Central. E aí o grande destaque da rodada foi a goleada que o River Plate aplicou no Racing, né? O atual campeão da Libertadores e o atual campeão argentino, né? Então, mas o que eu achei legal desse jogo, a torcida do Racing, a comportamento dos torcedores argentinos, né? Tava 6-1, a torcida do Racing tava cantando, empurrando o time, não tava vaiando, não. Ninguém foi embora do estádio. Mas o que a gente pode perceber é que é uma característica assim um pouco. O argentino ele é muito. Eles são torcedores muito acirrados, né? E eles gostam muito de incentivar, né? Sim. E uma pena o Racing, que é um time que é um dos grandes times da Argentina, né? Sim. E ele tem sumido ultimamente, né? Não tem tido... Embora tenha sido campeão, né? Na última... tenha sido campeão, mas ele passou por momentos quase terríveis, faliu, né? Terríveis. Só não faliu por causa da torcida, né? Exatamente. A torcida tem até um cântico torcida, né? da torcida do Racing, que é questão da falência. Eles lotaram o estádio sem ter jogo. Sim. Então, muito legal. E o River Plate, que é legal, dava 6-1, o River Plate indo pra cima, não tava segurando o resultado não, né? Então foi um jogo bem legal, assim, pra equipe do River Plate. Bom, aí Patronato e Huracan 2-1 pro Patronato. Aí na segunda parte aí, Defensa e Justiça também, não traz boas recordações aqui no São Paulo. Perdeu de 3-0 pro Arsenal de Sarandi. Bom, e o Vélez perdeu pro Lanús. Também não traz boas recordações. Olha só, a gente vai passando o Campeonato Argentino. Tá difícil. Vai lembrando dos tropeços da vida. Boca Juniors venceu o Aldo Sofi por 2-0. Aí acho que confirmou o favoritismo. Tucumã 0 e Godoy Cruz 0. E hoje, né, depois a gente vê o resultado, Colón e Ginásia, né, que jogou hoje às 17h45. E Estudiantes Independente, que estão jogando. Essa terceira rodada da Superliga Argentina de Futebol, que é importante, né, a gente acompanhar, porque são adversários na Libertadores, né? A gente pega, saber mais ou menos como estão os clubes argentinos. Vamos aí encerrando o bloco e depois falamos do Brasileirão. Aí sim, Juan. Jag heter Siro och jag sejlar skib hen till Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi have FN til at beskytte vores have.
Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid. Så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam esta semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil. Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá. Fala Chico, fatos não fakes. Voltamos para o nosso derradeiro bloco e aí a Judite, né, a nossa editora-chefe, a que manda aqui na casa, tá aí mais uma vez o nosso momento fofura. Né? Olha a cara da Judite. Aquela cara de preguiça, tá, esse friozinho, né, dormindo, coisa boa, né, Judite? Bom, falando aí de coisa boa... Olha lá, Olha o Betão atrás. Quem sabe faz ao vivo. Programa ao vivo é isso, gente. Não tem jeito. Programa ao vivo acontece essas coisas. Mas é legal, é mais divertido. Aqui a gente se diverte também, né? Pois é, a gente tenta se divertir um pouquinho. Bom, vamos falar Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, tá, cara. na parte de cima da tabela, vários... O Santos que o diga. Santos que, desses dois tropeços aí, São Paulo e Cruzeiro acabaram dando fôlego nesse Campeonato tem Brasileiro. Tem 2 asilos perto de casa lá, os velhos estão preocupados pra caramba. Santos tá lá, tá firme. Aí vamos passar aí os resultados, né? Vamos com menos delongas, né? Vamos passar aí o resultado do Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó. Fortaleza. Quer uma água, Beto? Tá parecendo um programa que tem aí que o pessoal entra no riso. Vamos resultar. Vamos lá, amigão. Momento amigão. Momento amigão. Tô me sentindo um Antero aqui. Pois é, vamos lá. Então, Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza 0, Internacional 1, né? A gente tava falando aí, o Internacional tem um elenco bom, né? E o Fortaleza, depois da saída do Rogério Ceni, preocupa, né? Sim. Agora o Zé Ricardo, né, que assumiu? Zé Ricardo que assumiu. Tem lá um pepino, né? Porque não é fácil se manter na série. E porque era a principal meta do Fortaleza é se manter, manutenção, né? na Série A, né? Isso, até teve um enxame de abelhas que foi lá tentar ajudar o time lá e tal, né? Mas não deu jeito, né? Não teve jeito. Os caras até
umas abelhas estavam migrando lá, pararam lá na bandeira e tentando dar umas picadas lá no povo do Inter, mas o povo do Inter é casca grossa. Ou pode ser abelha também do Ceará, né? Torcedor do rival, né? Do Ceará, né? Rebate, né? Pois é isso de aí. repente pode ser do rival. Mas assim, preocupa a situação do Fortaleza, embora não esteja na zona de rebaixamento, mas o campeonato é um campeonato longo e campeonato de pontos corridos exige regularidade. Vamos ver se torcer para que o Fortaleza se mantenha, que é muito legal, né? Se a gente pegar as duas equipes do Ceará, sem dúvida, estarem aí na elite do futebol brasileiro. E para o Internacional foi muito bom esses Sim. 3 pontos que mantém ele ali próximo, né? Não se distancia muito, porque ele está em 3 frentes aí, né? O Sim. Inter, então ele precisa se manter e ele está fazendo o papel dele. Sim, Internacional tem agora a Libertadores e tem a Copa do Brasil, né, o jogo de volta contra o Cruzeiro, que está numa situação um pouco mais tranquila. Bom, e depois nós tivemos o Corinthians do Juan, né? Tá aí, vai Juan, vai venceu Corinthians. por 2-0 o Botafogo, né? E fez um bom jogo, né? Sim. O Corinthians fez assim, um bom jogo. O Botafogo também para mim é uma surpresa, porque no começo daquele bolão que a gente tá lá, eu tô parecendo o CSA, o Avaí ali, daquele bolão. Já tô na zona de rebaixamento daquele bolão. E o Botafogo tá bem, né, na classificação. Eu apostava que o Botafogo ia ser um dos clubes para brigar, para não cair, mas o Botafogo está se mantendo do meio para cima da tabela. Sim. Né? Então está fazendo uma campanha. O Barroca razoável. parece que ele tem um domínio, enfim, ele está conseguindo fazer com que o Botafogo tenha um ânimo novo aí, enfim, né? Mas tá meio difícil, né? Tá meio difícil. É que o Botafogo ele não tem muito, o elenco dele não é muito bom, né? Não é muito qualificado, né? Não é muito qualificado, não tem reposição, e é aquilo que a gente estava falando do caso do Fortaleza, né? Campeonato longo você tem suspensão por cartão amarelo, contusões. Então tem uma série de desfalques, se você não tiver um elenco assim. E o próprio razoável, deslocamento, e a gente até falou disso, a respeito disso há algum tempo atrás. Para um time, por exemplo, com os parcos recursos que muitos têm no Nordeste, por exemplo, Sim. muito dificilmente você vai ver ele ser campeão brasileiro. Imagina, se deslocar pelo Brasil é muito difícil. Sim, você vai jogar, por exemplo, em Porto Alegre, depois vai jogar em muito Curitiba. Difícil, quer dizer, então, um time que tem condição de fretar, ou uma condição diferenciada, como é o caso dos times aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, alguns, né? O Grêmio e o Inter. Né? Fora isso, é muito difícil, cara. Então, o Fortaleza se manter, por exemplo, já é grande coisa. Você vê que o Botafogo, por exemplo, ele tá aos trancos e barrancos ali, ele tá conseguindo tá no 9º lugar do campeonato, mas né, é difícil, né? Difícil. Não é fácil, não. E o Corinthians, por outro lado, agora, o Pedrinho, por exemplo, é um menino que está se destacando, né? Amadureceu, né? Sem dúvida. Tá amadurecendo. E é legal, né? Sim. Você vê crescer, e é um menino que ele tem muito potencial, né? Tem muito potencial. E chuta bem de longa distância, ele dá uns cortes, infiltra, bate bem de perna esquerda, né? Assistência, ele também tem dado muitas assistências para gol. Tá, assim, ele tá pra amadurecendo. Alegria do Juan. Para a Liga do Juan, ele tá num processo aí de amadurecimento. Então, e o Corinthians tá no bolo também da briga, né? Por que não sonhar com o título, né? 27 pontos, diferença de 5 pontos para o líder Santos, né? Olha, até o 6º lugar desse campeonato, todos têm chance. Já tem chance de brigar pelo título. Brigar. Agora, o Vasco tomou uma sapecada do Flamengo, né? É um chocolate, né? Eu diria que aí, meu caro, assim, tudo bem que para a atual fase a parte financeira é muito importante, mas o Vasco, ele vendeu o seu mando de jogo. Sim. E isso acho que faz diferença, sim. O Flamengo vem num crescente, o Vasco ainda desperdiçou 2 pênaltis, né? Sim. Né? Quer dizer, então tudo isso acaba colaborando para acontecer um desastre, porque isso é um desastre, né? Sim, perdeu um clássico, um grande rival, assim, sob essas circunstâncias, tomando uma goleada. E o Luxemburgo, o professor, estava tentando né, mexer ali, enfim, e hoje ele deve estar chateado. Está chateado porque também ele recebeu a notícia que a irmã dele faleceu. Logo depois do jogo, ele nem deu a entrevista coletiva. Poxa. Ele foi, né,
Então os nossos sentimentos aí, eu nem sabia disso. Que acabou falecendo, mas assim, um resultado ruim para o Vasco, né? Que se aproxima da zona de rebaixamento. Para o torcedor vascaíno, esse filme se repete, né? O time brigando para não cair. Já há anos. Há anos. Então, e aí você vê o grande rival, que é o Flamengo, bem, né? Com bons times, brigando por títulos e tudo mais. O Vasco está em 15º lugar. Né? 15º lugar, né? Então, assim, acende o alerta, né? A luz amarela está acesa, né? Para a equipe de São Januário. Bom, aí no sábado também nós tivemos o confronto dos Atléticos, né? Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro ali na Arena da Baixada. Manteve a escrita, né? Em casa ele ganhou. O Atlético em casa ele joga muito bem. O problema do Atlético é fora, né? É jogar fora, né? E o Atlético Mineiro, que vinha bem, perdeu. Então é um resultado absolutamente normal, né? Não é nenhum 1-0 perder para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É resultado que, né, é normal. Mas também, né, o Atlético não avança, aí embola o grupo dos 27 pontos aí, né? Então anima os outros que estavam atrás do Atlético, né? São Paulo e Corinthians, né, já empataram em número de pontos. E o Atlético Paranaense que deu uma boa respeito, teve um fôlego agora, Sim, tá com 22 pontos, né? Equipe muito bem. E é uma equipe que joga bem, né? O Thiago Nunes vem fazendo um bom trabalho. Né? Embora tenha uma missão na Copa do Brasil, que não é impossível você reverter o resultado de 2-0. Claro que é uma boa equipe do Grêmio, mas ainda tem chances de vamos ver se ele consegue fazer com que o que ele disse, né? Porque ele disse que no jogo contra o Boca ele traria a classificação, né? Você podia ter certeza, ele cravou isso aí, infelizmente ele não conseguiu. Vamos ver se ele consegue para a Copa do Brasil. Né? Copa do Brasil. Mas é isso, né? Bom, aí no sábado, aí tivemos Palmeiras e Grêmio 1-1. E aí, você acompanhou o jogo? Como é que foi esse? Então, eu diria o seguinte, o Palmeiras começou muito bem o jogo, eu diria que ele havia, no início do jogo, resgatado o Palmeiras de antes da Copa, porque depois da Copa América foi um verdadeiro desastre, né? Essa parada para o Palmeiras esfriou, ela foi horrorosa para o Palmeiras, né? Ele pontuou pouquíssimo. Não venceu, né? Não conseguiu vencer. Só empatou 5 jogos e perdeu 1 para o Ceará de 2-0. Mas no início ele estava bem, o Grêmio depois conseguiu equilibrar. O Palmeiras fez um segundo gol ainda no primeiro tempo, mas teve um lance que foi impedimento do Borja, mas eu particularmente penso que aquele lance poderia ter sido revisto, porque eu não fiquei convencido de que ele estava impedido, né? Acho que foi mesma linha ali, mas enfim. Até não foi, eu achei até estranho nos programas esportivos, nem se discutiu muito isso aí, mas aqui no... eu achei estranho essa postura. Falou-se muito do lateral. Isso, do lateral foi comentado. Foi falado muito, que também foi um erro, foi horroroso, porque errou. Mas estava difícil de ver. Não, eles estão lá para isso. Tem que marcar. Tem que estar em cima do lance, né? Então, tem que ficar em cima do lance. Agora, aí o Renato Portaluppi, inteligentemente, ele desviou dizendo que, não, olha, tá falando do lateral, vamos ficar discutindo o lateral. Por que não mandou o cara ir marcar, então? Por que não foi marcar o Braz, né? O David Braz. David Braz. Ex-santista. Então, pois é. Por que não foi? Tá certo, foi um chute de rara felicidade. Ele acertou. Ele realmente acertou um chute, olha, muito difícil de pegar uma bola daquela, mas enfim, um péssimo resultado para o Palmeiras. Péssimo resultado. Porque era uma vitória que estava praticamente nas mãos, ele estava... certamente podia dar um ânimo melhor para o Campeonato Brasileiro. Sim, claro. E ele amarga mais um empate que não foi fácil, né? Não foi fácil. Aí que só dizendo que está nos acompanhando, professor Cadu, professor de História lá do Kaufmann, Marcos Belchior, professor de Matemática lá do Antônio Rodrigues, grande abraço. Alexandre Rodrigues nos acompanhando aí, ó. Fala o que ele disse aí, Ok, alguém, por favor, tira o todinho do Juan. Muito chocolate nos comentários. Aí o Juan já respondeu, não bebo todinho, bebo coca.
Rapaz, que Tá um bate-boca. que briga, hein? Briga, rapaz. Olha, A gente tava falando de terrível. Palmeiras e Grêmio dos anos 90, não apareceu, É, ó, Alexandre e Juan, hein? E Juan. Ó, ali, ó. Então só do Street Fighter. Um abraço pra você, Alexandre. Mas, de qualquer forma, eu considero assim que as equipes elas oscilam no campeonato longo, mas toda equipe vai oscilar. Né? Sim. Então o Palmeiras está no seu momento de oscilação, o Santos agora com 2 derrotas também, né? Tá, é normal, né? Vamos ver que eu acho que a definição do título vai ser lá na segunda metade do segundo turno. Aí você vai ver quem vai brigar por título, vaga Libertadores, vaga Sul-Americana. Mas por enquanto tá muito embolado e tá legal, né? É legal que você tem essas disputas, né? E aí falando... Todinho é mó ruim. Todinho. Aí vai entrar na polêmica, Todinho ou Nescau? Aí, Sem propaganda. Sem propaganda. Ai. Bom, mas falando aí, né, nós temos Santos e Cruzeiro e Santos, a estreia do Rogério Ceni e ganhou e o Fred fazendo o gol, né? O Fred que estava em rota de colisão com o Mano. Com o Mano, agora não mais, agora deu um ânimo novo, né? Sim. E agora uma coisa interessante, é muito difícil, por mais que a gente tenha elogiado o Sampaoli, é muito difícil para qualquer treinador, logo a 1 minuto de jogo, perder alguém por expulsão. Sim. Quer dizer, muda tudo aquilo que ele tinha imaginado, né? Tudo aquilo que você planejou para aquele jogo. Tudo que foi planejado foi por água abaixo. E aí, o Cruzeiro, que se aproveitou muito bem disso, né? Estava com ânimo novo, casa cheia, o Rogério Ceni estreando, aliás, não foi vaiado, ele disse, né? Que não foi vaiado, ficou todo feliz, né? Mas, pelo menos o Fábio não toma mais gol dele, né? Pois é, do Robinho não faz mais o gol dele. Ele também não faz. Então, e aí o Cruzeiro, que não tinha nada a ver com isso, se aproveitou da situação e depois, a última vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi em maio, cara. Nossa, é muito tempo, né, para uma equipe. E pelo elenco que o Cruzeiro tem, porque Pelo o Cruzeiro elenco tem um elenco qualificado. Tem um timaço, o Cruzeiro tem um timaço. Fred, Thiago Neves, né, Dedé, sim, o goleiro, o Fábio, um dos melhores goleiros né, do Brasil. Então, Robinho. Então, um elenco muito qualificado. E aí você tem um jogador, o Santos perde um jogador, compromete todo o planejamento essa troca de treinador, acho que dá um ânimo novo. E agora dá, de fato, um ânimo novo até para a Copa do Brasil. Para disputa, né? Porque ele está em desvantagem com o Inter e aí ele pode... tentar reverter. E foi uma das apostas, imagino eu, do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni viu ali ele não tinha a perder, né? Na verdade, ele apostou de uma maneira importante, porque ele está indo para um time de camisa pesada, um time copeiro, que está em disputa, né? Não está nada perdido, ele perdeu de 1-0. Não, quer dizer, está em aberto. Está em aberto. E ele tem totais condições de levar essa vaga adiante. Esse intervalo aí do mata-mata da Copa do Brasil pode beneficiar o Cruzeiro, né? Porque dá tempo dele arrumar o time e é isso. Embora que eu veja assim, né? O Cruzeiro está com um problema muito sério extra-campo e problemas financeiros. Sim. Eu acredito que, acabando essa temporada, o Cruzeiro vai ter um desmanche nesse elenco. Então, vamos ver como que o Rogério, o departamento de futebol do Cruzeiro vai administrar essa situação. Sim, porque isso a folha de pagamento é muito alta. Isso né, certamente deve ter pesado um pouquinho também nesse momento turbulento, até as decisões do Mano, enfim, acho que alguma coisa deve ter influenciado. Sim. Né? E aí o jogo, né, São Paulo 1-0, estreia do Daniel Alves e do Juan Fran. Belíssima estreia, né? Foi. Assim, coletivamente, o Ceará jogou muito bem, viu? Antes de ressaltar que o Ceará fez um bom jogo, o Ceará criou algumas oportunidades. Claro, se o São Paulo não tomou um sufoco do Ceará, até que defensivamente o time jogou bem. O Anderson Martins, que estava substituindo o Arboleda, fez uma partida segura, né? O Bruno Alves, acho que é o melhor zagueiro do São Paulo no momento. O Juan Fran fez uma, assim, eu vou falar do Daniel Alves depois, mas eu vou falar especificamente do Juan Fran. Fez uma partida boa, tanto que o lance que origina o gol do São Paulo sai dos pés dele, né? E uma curiosidade, ele é um lateral
Ele, claro, é um lateral mais defensivo, né, mais marcador, porque ele jogava naquele time do Atlético de Madrid, do Simeone. Sim. E ele... Uma coisa dos laterais na Europa, né, não só ele, mas muitos laterais, eles não cruzam a bola, né? Sempre chega na área, busca o passe, né, busca o jogador que está em melhor condição. Então, você não via ele dando cruzamento, né? Muitos laterais chegam na linha de fundo, joga a bola na área e seja lá que Deus quiser. Então, foi muito legal e eu gostei da declaração dele, assim, ele falou, né, assim, sentiu calor e ele disse uma coisa assim que é importante para a gente pensar no futebol brasileiro, né? Falou assim, olha, o jogo na Europa é um pouco mais elaborado em termos de passe. E a postura tática diferente, né? Postura tática diferente. Espero que a vinda dele com o Daniel Alves, que não podia ser melhor a estreia do Daniel Alves, né? Estreando, fazendo o gol da vitória. Isso, sem dúvida. Fez uma boa partida. Moral total. Ele muda o patamar, ele muda o status do São Paulo nesse campeonato. Muda. Essa vitória, apesar do VAR, né? Isso. Apesar do VAR, que o VAR fez lambanças. Na verdade, não foi o VAR, foi o juiz. O juiz que chamou a responsabilidade. Eu penso que várias situações acabaram, e aí não foi nesse, é só no jogo do Palmeiras, o VAR poderia ter agido de maneira diferente, no gol que o Palmeiras fez foi anulado. Esse jogo, no jogo do Flamengo também, com o Vasco também, a gente tem algumas situações, né? Quer dizer, o VAR está complicando a nossa vida aí, né? Já há muito tempo, né? Mas o São Paulo muda o status dele nesse campeonato, porque ele tem esse campeonato para jogar, não é? E ele, agora com esse ânimo novo, pode sonhar, vai dar muito trabalho. Pode sonhar com coisas maiores. Um time grande, é um time de camisa pesada, certamente vai pegar e o futebol é momento e vai seguir esse momento aí. E aí, né, nós tivemos o Fluminense perdendo de 1-0, que rendeu a demissão do Diniz. A gente está estourando o tempo aí, mas só uma coisa, né? Pra você ver, assim, o Fluminense não é a equipe que estava jogando mal. O Fluminense é a equipe que mais chuta gol, 222 chutes em 15 jogos, 93 na direção do gol. Né? Em segundo está o Santos, né? Você vê, o Santos, o Sampaoli. O Santos está em primeiro, né? Nos chutes a gol, né? 220 chutes, 99 no gol, né? Olha aí. Aproveitamento do Santos. Bom, então você vê que o problema do Fluminense é que o Fluminense não consegue transformar suas jogadas em gols. Né? Se transformasse, estaria numa e o resultado, posição melhor ele certamente tabela. Ele também deu, acho que deu um pouco de azar aí, e desses jogos aí, certamente ele conseguiria ter levantado aí uns 6 pontinhos aí. Ah, sim, tranquilamente. E aí o Bahia empatou na Fonte Nova com o Goiás, péssimo resultado pro Bahia, né? O Bahia. Gol do Guerra. Pois é. Guerra entrou que voltou. E voltou fazendo gol. E aí o jogo do desespero, né? Chapecoense e Avaí. A Chape bateu o Avaí por 1-0. Legal para a Chape, que foi para a 17ª posição, né? E passou o Fluminense e vai tentando escapar aí, né? Da zona de rebaixamento. Pois é. Pois é, acho que é isso, né, Tempo Betão? estourou? Tempo estourou. Passou rápido. Tudo né? que é bom passa muito rápido. Pois é. E, bom, foi um prazer. Foi legal estar aqui. Primeira vez a gente fazer um programa, muito legal. A gente nunca esquece. Exatamente. Né? E ficamos aí, na quinta-feira nós temos a live, estarei eu e a Denise, estaremos, né, na live repercutindo os resultados da Libertadores e as perspectivas para o Campeonato Brasileiro. Acompanhe aí, se inscreva nos nossos canais, no YouTube. Hoje a transmissão teve só no Facebook, mas vai estar disponível no YouTube. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. E uma boa semana para todas e todos. E para todos vocês que acompanharam, um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.